gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que vocês estiverem vendo este vídeo, aqui no Diário Taubaté, um jornal que é impresso colorido, que custa só R$1. A gente está vendo manchetes que foram na quarta-feira estampadas, né? Ambulantes protestam no centro, continua a história dos camelôs. Embaixo, Pinda recebe hoje o Unital na Praça, que é um projeto, mas também chama atenção para essa outra manchete aqui, interessante também, que é quente: greve dos bancários começa hoje, na quinta-feira. Então, são os dois destaques de ontem para hoje, questão dos ambulantes no centro e a greve dos bancários, sinal que a nossa cidade continua com as tensões sociais e com seus problemas ainda por resolver, e que não serão resolvidos certamente com a exclusão das pessoas, né? Não é possível eliminar nem bancários nem camelôs de uma vez, sem dar pelo menos uma alternativa para essas pessoas serem outra coisa além disso. Eu estou aqui com o Luiz Carlos, que participa de vários programas aqui da cidade, na internet e tal, nos jornais. Ele fala muito sobre o trânsito. Eu vou perguntar para ele algumas coisas do trânsito, falar outras que eu penso. Ele é uma pessoa capacitada e que está sempre disponível aqui. Eu conheço outros engenheiros de trânsito, mas que eu não tenho essa disponibilidade, essa facilidade de aceder como eu tenho com o Luiz Carlos. Mas eu vou começar antes disso perguntar para ele uma coisa. Luiz Carlos, que história é essa da administração da cidade ser dividida? Como é que é isso que você está protestando? Regiões administrativas. Boa tarde, Marlon. Boa tarde, telespectadores. Seguinte, um vereador vem sugerindo já há algum tempo criar essas regiões administrativas. E, segundo consta, essas regiões seriam distribuídas, né, entre os vereadores. Bom, se vai dividir a cidade em regiões administrativas e cada região vai ser ocupada, né, ficar sob a supervisão de um vereador, então presume-se que vão fatiar a cidade em 19 regiões. Bom, aí eu me pergunto qual o objetivo disso, né? Qual é a intenção disso? Hoje nós sabemos, é público e notório, que o gabinete dos vereadores, os gabinetes, eles são ocupados indevidamente, grande parte do tempo, por pedidos de munícipes, né, para, enfim, limpar a boca de lobo, podar árvore, uma vaga em creche, repintar lombadas, enfim, eu ficaria aqui falando inúmeras desses pedidos. E isso, obviamente, não é função de vereador, não é? Então, qual seria o objetivo da criação dessas regiões administrativas? Seria para os vereadores, como disse o amigo Adilson, se perpetuarem no poder? Imagina, ele sendo dono daquela região, todo mundo indo, sabe? Enfim, uma barbaridade. E isso não é função de vereador. Eu acredito que seria muito mais interessante, não sei se você concorda, Marlon, se os vereadores fizessem um projeto de lei pedindo ao prefeito, né, para implantar em alguns bairros, em pontos estratégicos da cidade, serviços de ouvidoria, para o povo não ter que ligar para o maldito 0800 ou ter que se dirigir à Câmara, etc. Iria nesses pontos, né,
fariam suas reivindicações, alguma coisa assim. É uma ideia que teria que ser muito bem trabalhada e desenvolvida, mas basicamente eu acho que é isso. Eu sinto, mas eu abomino essa ideia por não entender. Pois é. Eu vou colocar um pouco lenha na fogueira. Porque é o seguinte, já temos previsto, por lei federal, isso é um tema que eu sempre volto, mas que é o mais importante mesmo das políticas municipais, que é a participação da população no planejamento da cidade. A cidade tem 3 planos principais, toda cidade, todo município tem um plano diretor da cidade, que organiza o espaço físico, tem um plano plurianual, que é o que enquadra os orçamentos anuais no período, né? E tem cada ano os orçamentos que são precedidos pela lei nas diretrizes orçamentárias. E o Estatuto das Cidades disse o seguinte, que você tem que fazer o planejamento do plano diretor e o plano plurianual tem que ter audiências públicas, pelo menos. Consultas à população antes de mandar para a Câmara. O Executivo tem que fazer essas consultas. Sim. E para os orçamentos, o orçamento participativo é a mesma coisa. Antes de mandar a lei das diretrizes orçamentárias, que depois vai se traduzir no orçamento mesmo, tem de fazer as audiências para o orçamento do ano. Quando se faz isso, né, quando se faz esse tipo de participação, já é natural que se organize a cidade em regiões e a população participe dessas reuniões para levar suas demandas, essas audiências. Que é prática comum, inclusive no Brasil, colônia, era a prática comum as câmaras fazerem audiências para ouvir a população. Não havia prefeitos, o juiz da cidade, que era o presidente da Câmara, era o prefeito da cidade também. E já era comum você ver os vereadores se sentarem para ouvir o povo se queixar. É assim que procedia. E nos Estados Unidos, câmaras de vereadores das cidades médias e pequenas funcionam bastante assim. Nas grandes cidades é mais complicado, porque não dá para você ouvir todo mundo de uma vez, tal, um processo é mais filtrado. Você me permite? Me parece que em vários estados dos Estados Unidos funciona assim, e aqueles que seriam os vereadores trabalham de forma voluntária, né? Não é profissão, não são remunerados. Não, os vereadores do Brasil, antes do golpe de 64, não eram remunerados. Porque é o seguinte, o argumento era, o deputado federal ele mora fora do seu município, a maioria. O deputado estadual também mora, a sua maioria, fora do município. O vereador mora no próprio município, então ele não teria o mesmo tipo de despesa e transtorno, não precisaria ser subsidiado para ter atuação parlamentar. Ele só precisaria da imunidade parlamentar. Era assim antes, depois os militares fizeram essa história de dar salário para o vereador, ao mesmo tempo que retiraram mais funções da Câmara. Agora, no quadro atual tem a previsão da participação da população no planejamento da cidade, por força do Estatuto da Cidade. O Carlinhos, em São José dos Campos, está fazendo isso, bem ou mal. Está fazendo essas audiências públicas. Não estou defendendo o Carlinhos, dizendo que o Carlinhos acerta, não, porque ele teve até momentos que eu acho que não foram os mais felizes da carreira dele, até lidando com o movimento passe livre e tal, ele não foi muito hábil, mas ele está fazendo isso porque é força de lei, porque o PT já propunha isso há muito tempo e tal. Os vereadores de São José dos Campos, que tinham um pacto no tempo do Cury e antes do Cury, do Emanuel, eles já tinham dividido a cidade desse jeito, desse pacto. E o que eles disseram? Que eles não vão considerar nada do que a população está colocando nessas audiências. Que eles já têm as demandas dos bairros que eles atendem
E que na hora que forem redigir o orçamento da cidade, eles vão colocar aquilo que eles estão acordados fazer. Fantástico. Então, o que é o problema dessa proposta? Que não é que eu acho que seja totalmente inviável, é que ela tem que, primeiro, ela não pode ser legalizada no sentido de ter uma lei ou uma diretriz, uma norma jurídica disciplinando isso, porque seria inconstitucional e ilegal, mas ela poderia ser viabilizada por um pacto. Só que esse pacto tem que ser feito no limite que vai respeitar essas audiências públicas. Talvez fosse interessante os vereadores pedirem que se fizessem essas audiências mesmo, porque parece que não estão acontecendo, né? Já tem um projeto do plano plurianual que não foi precedido dessas audiências, e eles participarem. Tá? Eles vão lá, tem interesse num bairro tal, eles podem ir para essas audiências escutar a população, participar e conversar ali, isso informalmente fazendo. Não tem problema nenhum nisso, porque ele aumenta o contato dele com a população e você já tira um pouco a característica clientelista, porque você não atende mais um a um, você atende um coletivo. Porque uma das características do clientelismo é isso, é você atender cidadão por cidadão, assim, né? Passar outros à frente na fila. É essa. Agora, fizessem isso, tudo bem. Na história do Brasil, eles estão se queixando dessa argumentação que eu vi, o seguinte: não tem voto distrital, não tem. O Brasil teve voto distrital no Império por conta da Lei Saraiva. A Lei Saraiva fez o seguinte: os liberais queriam fazer o sufrágio universal para todos os cidadãos maiores de 18 anos. Né? E isso na Câmara dos Deputados tinha passado. Só que os senadores que eram nomeados pelo imperador não gostaram da ideia. Eles queriam manter o sufrágio censitário, que era o seguinte: a pessoa, se tivesse 100 mil réis, 100 mil contos de réis de renda anual, tinha direito de votar para delegado de um colégio eleitoral. Os delegados tinham que ter uma renda anual mínima de 200 mil contos de réis. Eles se reuniam, elegiam os deputados federais, que cada um tinha que ter uma renda anual mínima de 400 mil contos de réis. E aí eles, se tivesse uma vaga para senador, um senador morresse, por exemplo, aí eles podiam indicar 3 nomes, uma lista tríplice, para o imperador nomear um. A Lei Saraiva veio porque os liberais, os deputados, eles, apesar de eles terem aprovado essa emenda, os senadores conseguiram barrar, sob o argumento de que a emenda constitucional precisava que era ato adicional à época, precisava da concordância deles. Mas o que me consta, parece que a essa época o Senado não votava as emendas constitucionais, era passado só na Câmara. A Câmara sozinha podia mudar a Constituição. Pelo que me parece, que eu entendo de ler qual é a cláusula que tem lá para emendar a Constituição. Muito bem, eles não puderam fazer isso, não puderam fazer o sufrágio universal. Eles criaram a seguinte história: então vamos transformar todo mundo em delegado do colégio eleitoral. E colocaram lá pelo menos uns 50 itens que comprovavam que a pessoa tinha 200 mil contos de réis de renda anual. Uma delas era ter diploma. Se tivesse diploma, equivalia a você ter uma renda anual de 200 mil contos de réis. Não é verdade, a gente sabe disso. A pessoa pode ser... Já naquela época tinha gente diplomada que não tinha um tostão, mas eles fizeram isso. E fizeram um voto distrital para eleger os deputados. Tá? Durou só esse período. E nessa época também eles fizeram um voto secreto, pela Lei Saraiva. Quando veio o golpe da República, a República acabou com o voto distrital e acabou com o voto secreto. Acabar com o voto distrital e o sufrágio universal era para
uma concessão para os setores mais progressistas da sociedade. Acabar com o voto secreto era para que todas essas conquistas mais progressistas não significassem nada, porque daí os donos do dinheiro controlariam o voto. Foi assim, eles fizeram um monte de avanço, mas puseram ali um retrocesso importantíssimo. O que esses setores mais progressistas reclamavam do voto distrital? É que o voto distrital não permitia a representação das minorias. Depois, na República Velha, como o voto era de cabresto, as minorias tampouco estavam representadas na Câmara dos Deputados e no Senado. Quer dizer, o voto proporcional ali nessa época não resolveu esse aspecto. Só mais tarde, com o voto secreto, tal, o voto proporcional passou a incluir as minorias. Agora, nessa história toda, o que acontece? E as câmaras municipais? Nunca tivemos voto distrital para vereador. Tivemos voto distrital para deputado geral, que era como chamado deputado federal do Império. Nunca tivemos para vereador. Por uma razão muito simples, que era justamente para você agregar o máximo de pessoas, de setores, não geograficamente da cidade, porque as cidades já eram diminutas, não tinha sentido fazer isso, mas agregar o máximo de setores interessados na condução da cidade, para ter o comércio, para ter os profissionais liberais e toda essa gente que podia votar. Só que os vereadores dessa época tinham funções administrativas. Também, porque não era, no Império não era prefeito, o prefeito era chefe de polícia local. Quem administrava a cidade era o presidente da Câmara, como até hoje é em Portugal. Então, essa é a história do voto distrital, que não é uma maravilha. O voto distrital ele é um método de escolha dos representantes, e todos os métodos de escolha de representantes, você só pode melhorar uma coisa: a fidelidade do resultado da eleição com a composição da Câmara que é eleita. Isso você pode melhorar ou piorar, mas dizer que você vai sempre eleger os melhores por questões matemáticas é impossível. Você sempre pode, se você forma um conjunto, você tem um conjunto, divide esse conjunto em subconjuntos, depois você forma um conjunto que toma um elemento que é representante de cada um desses subconjuntos. Não tem como garantir que é o melhor elemento de cada um. Com certeza. Isso matematicamente é impossível. Eu falo para as pessoas, nos Estados Unidos, 400 e tantos deputados, pelo menos 225 que são os republicanos, são todos péssimos, não tem deputado republicano bom nos Estados Unidos. E não é porque são de direita, é porque eles não são bons mesmo, entendeu? São gente que nega dinossauro e mudança climática para pegar voto de eleitor mais despolitizado. Agora, Luiz Carlos, já que eu falei muito disso, eu tentei parar um pouco o tópico, eu vou perguntar para você o trânsito nosso. Você acha que nós poderíamos seguir o exemplo de uma lanchonete para resolver o problema habitacional da cidade? Ou seja, o sujeito quer uma casa, por exemplo, aqui no centro da cidade. Não tem terreno para ele fazer a casa, não tem casa venda. Ele poderia fazer a sua casa aqui no meio da Marquês do Herval. Porque tem uma lanchonete aqui em Taubaté que está cortando uma avenida. Como é que é essa história? Pois é, essa lanchonete, isso foi na gestão do Bernardo Ortiz pai. É. Né? Eu me lembro muito bem disso. Na ocasião, em determinado momento eu passei por ali e vi que estavam colocando os tapumes. E aquilo me preocupou. Eu me liguei e fiquei observando. Mas aquela avenida era contínua, não era? Aquela avenida ela já era parcialmente interrompida pelo centro comercial Sogal. Se você olhar, o posto de abastecimento de combustível já invade,
você tinha como passar ali. Certo. Não tinha como você colocar um fluxo intenso ali. Ah, certo. Você ficava meio estrangulado ali. Aí, na gestão do prefeito Bernardo, pai, foi 2005, não foi? 2001, 2004. Se não me falha a memória. Foi que isso ocorreu. Então eu passei ali, comecei a monitorar aquele negócio, e um dia eu subi lá no tapume para olhar e vi que estavam subindo colunas. E comecei a fotografar aquele negócio. Bem, eu botei isso na mídia na ocasião. Inclusive, eu fui no DER, não é DR6, o DR, que fica do outro lado da Dutra, para conversar com alguém sobre isso. Procurei falar com o engenheiro responsável ali e ele não me recebeu na época, né? E mandou dizer que eu estava enganado, que aquilo não estava invadindo área pública. E eu simplesmente peguei um amigo, peguei uma trena e fiz a loucura de atravessar a Dutra medindo com trena aquele negócio. Eu tinha que ter isso para procurar lá o tal engenheiro que afirmou que não estava invadindo área pública. Bom, desenhei um croquis, né? E provei que aquela edificação, hoje ocupada pelo Habib's, ela invadia 3 metros a faixa não edificante, né? que é a faixa onde você tem, nesse caso, a Avenida Bandeirantes. Essa faixa, ela tem 15 metros, é assim, do New Jersey, do eixo da Dutra, 40 metros para cada lado é área de domínio da rodovia federal. Desses 40 metros, 15 metros para cada lado é área não edificante. Nesta área, embora não é federal, é da prefeitura, mas nessa área só pode ser construído vias públicas. Você não pode construir ali nem uma casinha de cachorro. E, no entanto, construíram esse prédio. Esse prédio, como eu disse, ele avança 3 metros nessa faixa, comprometendo a faixa não edificante, a faixa de 15 metros, né? Comprometendo totalmente a ligação, uma das ligações mais importantes, de uma das vias mais importantes da nossa cidade, da malha viária da nossa cidade, que são as vias urbanas. Isso é o detalhe, vias urbanas que margeiam a rodovia, não são marginais à rodovia. Marginal à rodovia é outra coisa. Né? Bom, olha, eu botei isso na mídia, voltei depois do DR com isso tudo desenhado, medido, né? Procurei o tal engenheiro que, por questões, né, de ética, eu não vou dar o nome dele aqui. E no dia seguinte eu voltei lá no DR para falar com esse engenheiro e recebi o seguinte recado, que ele tinha viajado e ia ficar 15 dias fora. Ele não quis me receber. Com certeza ele sabia que aquela edificação estava sendo construída indevidamente. Bom, eu não vou entrar aqui na questão porque não tem prova de quem mexeu os pauzinhos lá em São Paulo para provar isso aí. Mas escuta uma coisa, uma lanchonete do pote, essa daí,
cujo nome eu não estou dizendo. Habib's, não tem por que não dizer. O Habib's não tem culpa. Não eu tem digo, culpa, porque eu já escrevi sei. várias vezes, não tem culpa. Culpado é quem aprovou aquilo. Culpado é o prefeito que aprovou. Pois é. Culpado é o engenheiro que aprovou. Isso é justa causa. O engenheiro que assinou a aprovação dessa edificação é justa causa. Se for estatutário, é para ser posto na rua. Eu acho o seguinte, pois é, a lanchonete, eu acho que esse porte, eles não tinham intenção de causar nenhum problema para o município. Não. Só que se você chegar e fizer uma coisa e perguntar para um promotor de justiça, por exemplo, tá tudo certo o que eu estou fazendo, tá legal, o cara disser que sim, você vai acreditar nele. Tem esse lado. Tem esse lado, você vai dizer. Ali, claro, a lanchonete queria ficar próximo do movimento e tal, poder captar o máximo de clientes, e isso é natural. Agora, a prefeitura não devia ter feito isso. Sim. E agora, eu fico me perguntando também outra coisa. Essas vias que margem a Dutra, qual é a utilidade delas? Elas são vias de duas faixas. Não podem ser, não são duas pistas, elas não têm nada a ver com isso. Qual é a utilidade que elas tomam se várias dessas faixas há trechos que não podem ser usados? Como é que fica isso? E por que essa solução de interditar algumas faixas que você não pode trafegar? Você tem que ter uma mão única, mas não são as duas faixas que você utiliza, tem uma faixa ali que não pode. Como é que é isso? Eu não entendo isso.